Hoje, em nossa videoaula, iremos falar sobre testes psicológicos em recursos humanos. Os testes psicológicos são um dos importantes instrumentos que podem contribuir com o plano de trabalho e eficácia da intervenção do psicólogo em diversas áreas, incluindo de recursos humanos. Cronbach afirma que um teste é um procedimento sistemático para observar o comportamento e descrevê-lo com a ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas. Em outras palavras, um teste psicológico é fundamentalmente uma mensuração objetiva e padronizada do comportamento de um indivíduo. Para ser considerado um teste psicológico, é preciso que ele passe por 3 processos psicométricos: validade, precisão e padronização. Validade. Um teste é considerado válido quando ele, de fato, mede o que se propõe a medir. A validade é estabelecida pela testagem empírica da verificação da hipótese. Tipos de validade. Validade de construto. Os itens estão relacionados com a teoria que utilizo. Validade de critério. Compara o teste com o critério. Validade concorrentes, quando as coletas são simultâneas. E validade preditiva, quando os dados sobre critérios foram coletados após a aplicação do teste. Validade de conteúdo, definir conteúdos, explicitar objetivos a serem analisados e determinar a proporção relativa de representação nos testes. Precisão. A precisão é a fidedignidade de um teste, refere-se à consistência de resultados obtidos pelos mesmos indivíduos em diferentes oportunidades ou com diferentes conjuntos de itens. Refere-se a quanto do score obtido no teste se aproxima do score verdadeiro, do sujeito em um traço qualquer. Quando um teste é preciso, pode-se afirmar com segurança que as variações de resultados são consequências de variações reais do comportamento investigado. Padronização. Se refere à necessidade a existir uniformidade em todos os procedimentos no uso de um teste válido e preciso. São regras que permitem que o teste seja aplicado e avaliado sempre da mesma maneira, qualquer que seja o sujeito ou aplicador. A padronização garante que o teste seja aplicado nas melhores condições e que os resultados possam ser comparados entre examinadores diferentes. Chiavenato propôs em 1983 que a seleção de recursos humanos podem ser definida singelamente como a escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais amplamente entre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes da organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho no quadro de pessoal. Com o avanço de pesquisas na área de testagem psicológica nos mais diversificados campos da psicologia, o psicólogo vinha se inserindo cada vez mais no campo organizacional. A crescente disseminação dos instrumentos da psicologia para as diversas áreas de atuação desencadeia discussões sobre os processos éticos e da eficácia da aplicação de procedimentos e técnicas muitas vezes utilizadas além dos ambientes aos quais foram destinadas. A utilização de testes psicológicos nos procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal, enquanto estratégia da administração de recursos humanos, é um exemplo deste fenômeno. É importante entender que cada teste psicológico tem como foco identificar características específicas, e por isso são diferentes. No entanto, o objetivo principal acaba sendo o mesmo. Cada empresa e cada vaga pode ter suas necessidades especiais, mas o objetivo de todos os testes durante a seleção é tentar identificar se existe compatibilidade entre o perfil do candidato e o perfil da vaga. Com certeza, a aplicação de testes é a ferramenta mais rápida e eficaz de identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos candidatos. No processo de recrutamento e seleção de uma empresa,
As entrevistas são instrumentos que requerem dos participantes o fornecimento de dados referente do objetivo da avaliação de questões oralmente aplicada, mantendo com eles um contato. Contato. Numa empresa, a entrevista dentro de um processo seletivo é considerado de triagem. Esta visa fazer um diagnóstico rápido mais suficiente. Juntamente com ela, outros instrumentos são utilizados, como testes, dinâmicas e entre outros. A respeito do uso de testes, os problemas mais frequentes no uso dos mesmos são xerocar material de testes, usar testes inadequados para algumas situações, não estar em sintonia com algumas modificações da área, avaliações incorretas, não usar folhas de respostas padronizadas, não ter clareza das limitações dos instrumentos, não adaptar os instrumentos para os determinados países ou regiões, não arquivar os instrumentos e não dar devido seguimento aos estudos dos testes. Como pode ser observado, os problemas em relação à avaliação psicológica, em especial aos testes psicológicos, são reflexo dos problemas encontrados na formação acadêmica e profissional. Ainda é a formação que dirige as ações do psicólogo e para que se obtenha uma ação com um mínimo de problemas graves e frequentes, deve-se investir na preparação e formação profissional. Além da formação profissional, os problemas encontrados na avaliação psicológica e aplicação dos testes pode se referir às deficiências nos próprios instrumentos, assim como a falha de pesquisas que promovam de forma satisfatória o desenvolvimento. Essas pesquisas na área são importantes, mostram as preocupações em criar novos instrumentos, com a utilização de instrumentos existentes, com a variação dos parâmetros psicométricos dos instrumentos, assim como a solução de problemas presentes na avaliação psicológica como um todo. Para Pasquale, em 1991, parte da dificuldade pode ser atribuída ao descaso de nossos pesquisadores, que pouco se preocupam com a qualidade psicométrica dos instrumentos psicológicos. Todos esses questionamentos se fazem muito importantes e necessários, pois geram estudos e pesquisas direcionados à área da psicologia em busca de melhoras e aperfeiçoamento. Outro ponto importante é a posição do psicólogo e sua ética na aplicação dos testes. De acordo com a Resolução CFP número 005/2012, que altera a Resolução CFP número 002/2013, que define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos, resolve. Artigo 1º. Alterar o artigo 1º da Resolução CFP número 002/2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, constituindo-se um método ou técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei nº 4.11962, para que possam ser reconhecidos como testes psicológicos em condições de uso, deverão atender aos requisitos técnicos e científicos definidos no anexo na Resolução CFP número 002/2013 e aos seguintes requisitos éticos e de defesa dos direitos humanos. 1. Considerar os princípios e artigos previstos no Código de Ética Profissional dos Psicólogos. 2. Considerar a perspectiva da integralidade dos fenômenos sociais, multifatoriais, culturais e historicamente construídos. 3. Considerar os determinantes socioeconômicos que interferem nas relações de trabalho e no processo de exclusão social e desemprego. Parágrafo único. Para efeito do disposto no capítulo deste artigo,
Os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e ou mensurar características e processos psicológicos compreendidos tradicionalmente nas áreas de emoção e afeto, cognição e inteligência, motivação e personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos instrumentos. Artigo 2º. Incluir os seguintes artigos da Resolução CFP número 002/2013. Artigo 20-A. Ao psicólogo na produção, validação, tradução, normatização, comercialização e aplicação de testes psicológicos é vedado: a. Realizar atividades que caracterizem negligências, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão. B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual. C. Favorecer o uso de conhecimento da ciência psicológica e normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer formação de violência. Artigo 20-B. Os psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, normatizar, comercializar e formatar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. Artigo 20-C. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, atuará considerando as fases do desenvolvimento humano, configurações familiares, conjugalidade, sexualidade e intimidade como construções sociais, históricas e culturais. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Brasília, Distrito Federal, 8 de março de 2012. Por hoje é só. Espero que a videoaula tenha sido esclarecedora. Boa noite.